E olá, Skilovers! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Skilo Talks Palmas. Yay! Que momento! Veio aí, que momento! Vocês puderam acompanhar a primeira temporada com os papos que rolaram lá na Bienal e agora a gente está começando uma nova temporada com mais conversas com escritores, pessoas aí do mercado editorial, influenciadores, criadores de conteúdo que vocês amam e que estão por trás dos livros que a gente ama ler, e a gente preparou uma temporada muito especial. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Valente, crio conteúdo aí sobre literatura nas redes, mas principalmente no TikTok, e vou estar aí à frente dessa temporada junto com a maravilhosa Letícia Gomes. Yay! Obrigada, Ti. Gente, tô muito feliz. Eu trabalho aqui no time de brand marketing do Esquilo. Tô aqui pra representar a marca e pra representar você, leitor, porque eu leio muito, eu sou muito fã de todo mundo que tá aqui. Eu tô aqui pra ser a fãzinha. É isso. Que delícia. Esse é meu papel maravilhoso. E agora, Ti, acho que a gente pode apresentar quem é a convidada de hoje, né? Que é muito especial. Bora, hoje a gente tá pra começar com o pé direito, com chave de ouro, com uma convidada muito especial de quem eu sou muito fã, então tô muito emocionado por esse momento. Vou dar uma colada aqui pra não esquecer de nada. Ela é autora, roteirista, rainha do Young Adult aqui no Brasil. Tem vários livros como Os 12 Signos de Valentina, Confidências de uma Ex-Popular, As Vantagens de Ser Você, Heroínas, tem um conto nessa antologia. Foi vencedora do What's em 2017 e já tem mais de 80 mil livros vendidos. Ela é especialista em escrever personagens que com certeza vão se parecer com alguém que você conhece. E se não é alguém que você conhece, essa pessoa é você. E ela, mais recentemente, se tornou a grande rainha do Twitter no nicho casamentos. Rai Tavares, seja bem-vinda! Amei, Maravilhosa. nicho casamento, sou eu. Pena que só dá pra casar, não dá pra casar só uma vez, né? Mas assim, a intenção é casar uma vez só, então Por viralizei e agora acabou. É isso. Só uma viralização pro casamento. Isso, ótimo, tá bom. show. Pra quem não viu, gente, corram no Twitter da Rai, porque, pelo amor de Deus, as melhores fotos de casamento são dela, a gente pode provar e tá lá. Com Cara, quantas curtidas que tá já? Eu entrei hoje, tava com 134 mil. Viralizada, sim. Viralizou mesmo, assim. Eu nunca na minha Deus. vida, assim, já tive tweet estourado, assim, mas 134 mil. Tipo, eu não consigo entrar no Twitter, notificação. Mas não silenciei, porque eu gosto de ler. A fama veio. A fama veio. É isso. Muito obrigado por aceitar o convite, a gente tá muito feliz de ter você aqui hoje. Eu queria muito falar de coisa séria, mas vamos ficar um pouquinho nesse assunto do Twitter, que ele é bom. Para quem não viu essas fotos, pra mim elas traduzem a energia caótica do amor de um casamento muito legal, de uma festa de casamento como todas devem ser. Então é uma série de fotos que não fazem sentido algum. Fora do contexto, é o tipo de foto que você não espera ver no casamento, Sim. mas que são maravilhosas. Já saiu, teve matéria agora no No jornal. estado de Minas saiu uma matéria. Uau. E eu acho que muita gente falou, tipo, isso acho que representa um pouco os meus livros, assim, sabe? Porque, tipo, se vocês estão lendo As Vantagens de Ser Você, é super Sim. caótico, né? Caos, coisas fora de contexto que não fazem o menor sentido. E eu acho que meu casamento foi uma representação, assim, da minha cabeça, da minha loucura. Tem uma foto que meu esposo está com um sapato na cabeça. Essa é minha E favorita. ninguém sabe dizer o que aconteceu, ninguém sabe dizer, ninguém sabe de onde veio aquele sapato, ninguém sabe, ele não sabe, eu não sei, os convidados não sabem, ninguém sabe. Então, assim, eu acho que representa um pouco como a minha cabeça funciona. Que delícia. E quero dizer que é a energia caótica da cabeça de todos nós, eu acho. Assim, É. gente, no Twitter, todo mundo fala a mesma coisa, Exato. cara. É a energia caótica que tem dentro de mim, é Exato. isso. Tanto dos seus livros quanto das fotos do casamento. Tudo representa muito bem todos, isso é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Arrasou. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da literatura jovem e adulto para o público jovem e adulto. E é muito louco como essa é uma faixa etária muito específica para se escrever, né? Então é meio que o... Eu falei isso um pouquinho na primeira temporada. O meu TCC da faculdade, minha iniciação científica, foi sobre isso. Foi sobre a linguagem da literatura Young Adult. Então eu tive que estudar muito sobre como isso se estabeleceu como uma categoria literária. E aí eu vi que surgiu por conta de uma... Vocês sabem disso? Curiosidades. Pílulas de Fun fact. sabedoria. Young Adult, essa terminologia surgiu porque uma bibliotecária começou a perceber uma dificuldade para indicar livros para as pessoas que estavam nessa faixa etária. Então, eram crianças que não eram mais crianças, então não podiam mais ler livros infantis e tal, porque já eram muito básico para elas, e não eram adultos ainda, então não podiam ler livros adultos que iam tratar de assuntos mais sérios. Então, essa faixa etária meio... confusa, de transição de fim da adolescência, começo da fase adulta. E aí ela começou
coluna, ela primeiro criou uma seção na biblioteca dela, chamada Books for Young Adults, livros para jovens adultos. Isso virou uma coluna num jornal, até que depois isso foi virando uma categoria e as pessoas começaram a escrever especificamente para esse público. Sim. Então a gente quer saber um pouquinho de você hoje. Primeiro, por que de todas as possibilidades que você tinha como escritora quando você foi começar ali a escrever, por que escrever para o público jovem? Ótima pergunta. Eu acho que a definição, eu gosto muito da definição da Britney Spears, que ela Uau. fala, I'm not a girl, Rainha. not yet a woman. Então eu acho que essa é a música é definição. perfeita, meu Deus. Spears, Britney, Exatamente. Exato. Então, a Britney Spears já resumiu pra gente todo um gênero... Rainha, né? Visionária, já resumiu todo um gênero literário. Eu comecei a escrever muito jovem. Então, eu acho que eu comecei a escrever aos 13 anos. Minha primeira fanfic eu escrevi aos 13 anos. E, assim, eu não sabia muito mais o que escrever, né? Pra mim, eu, ia escrever sobre jovens para jovens, porque eu era uma jovem. Ainda sou jovem, tá? Sou jovem ainda. Então... pra mim fazia sentido, né, escrever pra aquele público, porque quando você começa a escrever, eu acho que você tá escrevendo muito o que você quer ler, e você não encontra, talvez. E aí, conforme eu fui crescendo, e, enfim, escrevendo mais, saí das fanfics, fui pras histórias originais, fui pros livros publicados, enfim, eu senti que esse público é um público muito gostoso de trabalhar, porque é um público que tá em formação ainda. E eu acho que você dá as ferramentas para esse público se interessar por diversos assuntos e pesquisar. Não é um público que vai ler um negócio de forma cética. Ele vai ler e vai, se ele se interessar, ele vai atrás. E eu acho que é um público muito apaixonado também, sabe? Eu acho que é muito gostoso você sentir que um personagem, uma passagem, uma cena, um livro mudou a vida de alguém. Porque quando a gente tem essa idade, quando a gente é um jovem adulto, ainda sou... Somos todos. Sou uma velha adulta, na verdade. Você é tocado muito pelas coisas, né? Você tem coisas que transformam a sua vida, assim. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente e adolescente, eu li o Diário da Princesa, mudou a minha vida o Diário da Princesa, sabe? Então, eu acho muito gostoso você saber que o seu livro pode ter causado o mesmo efeito em alguém, assim. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais cético, a gente vai ficando menos apaixonado pelas coisas que a gente consome. Não quer dizer que a gente não consuma, né? A gente continua consumindo agora, a gente tem dinheiro pra consumir. Mas a gente não tem mais aquela coisa, aquele brilho no olho de enxergar o mundo com otimismo, sabe? Então eu acho que é um público muito gostoso de trabalhar. E eu sinto que a faixa para pessoas que eu escrevo, ela também é um pouco assim, você tem muito conteúdo para adolescente, ali até os 17 anos, e depois muito conteúdo adulto. E aí, desses 18 até esses 20 e tantos, você tem pouca coisa, né? Você tem muita coisa adolescente e muita coisa depois disso. E aí eu sinto que falta, porque a gente ainda tá perdido nessa fase da vida, ainda mais hoje em dia. Eu acho que é muito sobre o que fala as vantagens de ser você, de você sentir que, com a minha idade, meus pais tinham uma casa, sabe? Tipo, compraram um carro e eu tenho, sei lá, um videogame, sabe? Então eu acho que, enfim, tudo isso, todos esses são os motivos que eu gosto de escrever pra esse público, assim. É um público que é muito apaixonado e que se sente um pouco perdido, às vezes, eu acho. E, Rai, aproveitando isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse começo, né? Você começou ali com as fanfics, teve alguns livros, inclusive o Diário da Princesa também mudou minha vida. Como não, gente? Acho que toda adolescente que era leitorinha ali, não teve a vida mudada pela Meg Cabot. Gente, então, eu acho que eu tava dormindo. Eu nunca li esse livro na minha vida. Quantos anos você tem? Precisa Eu tenho ler. 24. Você é um jovem bebê, né? Eu tenho a sua idade, eu não E sei o que olha lá, rolou. olha lá, o que rolou? Mas, a amiga, eu Meg tenho Cabot- todos ainda em casa, eu posso te emprestar tudo pra mim, juro. É que a pra Meg você. Cabot teve, assim, nos anos 2010, ela era, tipo assim, a Sarah J. Maas, sabe? Tipo assim, sério mesmo, ela era a pessoa que mais vendia livro no Brasil, assim, tipo, vendia muito, muito, muito. Era um por ano, uma máquina de escrever. Então, acho que, eu tenho 29, né? Acho que a minha geração se formou lendo Meg Cabot. E ela, assim, uma máquina, era um atrás do outro que ela lançava. Eu acho que eu tava hibernando, talvez. Talvez. Pequeno mundo Mas dá pra paralelo. correr atrás do prejuízo. Dá muito, porque é maravilhoso, você é muito rápido. É muito engraçado, é muito É engraçado. incrível. muito bom. E assim, você começou ali na fanfic e aí depois continuou, enfim, eu queria que você contasse um pouco a importância da fanfic nesse seu começo e quais foram as dificuldades, né? Porque eu imagino que não tenham sido poucas, a gente sabe que é um meio bastante complicado, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão aí. Cara, foi uma coisa muito natural, assim, eu conhecia as fanfics, e aí eu sou uma pessoa um pouco obcecada pelas coisas que eu gosto, né? Eu sou ariana, enfim. E aí ou eu tô completamente obcecada ou eu tô O desinteressada. ascendente, só pra gente fazer Gêmeos, aqui, gêmeos. Entendemos agora. Entendeu? Entendemos. E aí, eu comecei a ler as fanfics de uma banda que eu amava, que era o McFly. E aí,
eu basicamente li tudo. Assim, eu zerei o site. Eu falei, bom, não tem mais nada pra eu ler. Porque era gratuito, né? Tipo, eu queria ler mais livros, mas minha mãe me dava só em datas comemorativas, e eram poucas no ano. E aí eu falei, quer saber? Zerei isso aqui e vou escrever a minha, né? Tô fazendo nada, tô aqui, precisava estudar física? Não vou estudar física, vou escrever fanfic. E aí eu comecei a escrever, e aí foi uma coisa muito assim, não foi pensando em eu vou escrever fanfic pra me tornar uma escritora, pra não sei, pra isso, era meu hobby da adolescência, assim, sabe? Da pré-adolescência, da adolescência. Uma coisa que eu gostava de fazer. Fazia assim, minhas amigas pediam, escreve uma cena onde eu fico com o cara da banda. Eu ia lá escrever a cena. Sabe? Era bobo, assim. Só que eu acho que significou muito pra minha carreira. Porque eu vejo muita gente, assim, que escreve o primeiro livro que quer publicar e não sei o que lá. Eu falo, gente, você tem que treinar, sabe? Você tem que treinar, você tem que passar por isso. Não necessariamente a fanfic, você pode treinar de outras formas, né? Mas pra mim foi uma grande escola, sabe? Você vai ler meu primeiro livro hoje em dia, você vai dar muito risada, assim, de uma garota de 13 anos escrevendo um livro, sabe? Como que chamava? Chamava Gossip Boys. Ai, amo! O título já é tudo. Nessa vibe de querer escrever coisas que eu queria ler, eu tinha o meu perfil Thiago Valente no Wattpad, que eu publicava as coisas pelas quais eu queria ser conhecido, mas eu tinha um perfil paralelo que chamava... Ainda existe, talvez eu deva bloquear. Antes de ir pro ar, eu dou aquela bloqueada. Donnie Darko 3 chamava, pra ninguém comprar. E aí era só sci-fi. Cara, não, era só... o Donnie Darko não tinha contexto nenhum, era só um nome que eu achava legal. 3, meu número da sorte, pra dar aquela atraída, a lei da atração. E aí eu escrevia fanfics de terror, e era isso. Então era tipo, o Nick Jonas e o menino lá do Sobrenatural, o Shawn Mendes sendo perseguido, eu o Justin Bieber fugindo de um assaltante. O Shawn Mendes numa mansão assombrada. Eu adoro essas coisas, sério, é bom demais. Mas foi tão legal, é justamente essa experiência de tipo... Eu vi a Clara Savelli falando sobre isso uma vez na Bienal. É uma experiência muito única você escrever, publicar, e aí, sei lá, 10 minutos depois já vai ter um comentário de alguém dando essa opinião. Sim. Que é um processo completamente diferente de você escrever 300 páginas, passar pela mão de 50 pessoas, e aí você vai saber a opinião do público. E aí você fica esperando meses pra sair a primeira resenha, você fala, cadê a resenha desse livro? Que saco! Deve ser desesperador, né? Não, e eu passei, você perguntou quais foram as dificuldades, eu passei, 10 anos na internet antes de conseguir publicar o meu livro. Então, assim, foram 10 anos tentando chegar numa casa editorial. Não foram todos esses 10 anos no Wattpad, eu fiquei muitos anos em sites de fanfic especializados na banda que eu gostava. Depois eu criei meu site, chamava Clube das Autoras, depois virou Universo Paralelo, aí eu fui pro Wattpad, mas foram 10 anos. E aí eu meio que fui escolada nisso, né? Então pra mim era muito natural postar um negócio e as pessoas responderem na hora. Gostei desse capítulo, não gostei, odiei, apaga, faz outro. Ou, sei lá, eu aprendi a lidar com críticas negativas muito rápidas, assim, quando chegava. Aprendi a roubar ideia de gente, não, mentira. É porque tinha muita gente que falava, nossa, eu acho que essa história tá indo pra esse lugar. Eu falava, nossa, e não é que tá mesmo? Faz todo sentido que você falou, querida. Nossa, talvez aconteça isso. Mas enfim... Então eu tava acostumada com esse feedback direto das pessoas, né? E aí quando eu publiquei o meu primeiro livro, ele veio do Wattpad. Então tudo bem, eu já tinha recebido uma validação. O segundo, também. E o Heroínas foi um conto. Então pra mim, assim, foi um livro importante pra mim, mas não era a forma de escrita que eu tava mais acostumada. Então quando saiu As Vantagens de Ser Você, foi o meu primeiro livro que eu nunca tinha recebido nenhum feedback sobre. Então eu tava muito nervosa, assim, 5 anos escrevendo de carreira, né, publicada, e esse parece que foi o primeiro, sabe? Porque eu não sabia o que as pessoas iam achar. Eu tinha a opinião da minha editora e era isso. Assim. Spoiler, tá incrível. Depois a gente fala sobre ele. Dá pra mostrar pra cá. Olha que lindo. Esse aqui é o Vib, né, que o Thiago recebeu, que é uma versão que vem antes, tem orelhinha. Ainda não tá terminadinha, mas tá lindo. Eu tô obcecado por essa capa. É bonitinha, né? Nossa, demais. Sabe que ela tem inspiração em San Junipero, sabe? Do Black Mirror. Nossa, eu amo esse episódio. Sim. E aproveitando esse gancho, galera, só pra dar uma avisada aqui, em que esse livro tá disponível na Esquilo Store. Então, se você estiver ouvindo o podcast, dá pra ir na descrição ali, clicar no link e ir direto pra comprar, chega direto no aplicativo. Ou, se você estiver assistindo pelo YouTube, dá pra escanear o QR Code. Só um aviso. Gente, sério, tá incrível. Assim, a gente vai falar sobre esse livro depois, mas, por favor, entrem. E tem outros livros da Rai também lá disponíveis, então fiquem à vontade, tá bom? Muito bom, muito bom. Nossa, mas foi seu primeiro, assim, dessa experiência de, meu Deus, o que as pessoas estão achando disso que eu escrevi. Sim,
Sim. Socorro, deve ter sido. Desesperador. Eu ficava dando F5 nos sites de resenha. Eu ficava jogando o nome no Twitter pra pesquisar, sabe? Tipo, o que estão achando do meu livro? Bem Eagle Search. O que estão achando do meu livro? Desesperador, cara. Desesperador. Mas assim, tá indo bem, assim. Acho que as pessoas estão gostando. Tô um pouco mais aliviada agora. É demais. E como que foi esse processo de você fazer essa transição? Você trabalhar... É que você começou muito nova, né? O seu primeiro trabalho já foi com escrita... Trabalhava com outras coisas até conseguir migrar. Sim. Como que foi? Eu sou formada em gestão pública, nada a ver. Quase igual. Quase, menos tudo a ver, né, com literatura. Me formei em gestão pública, aí eu fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo, trabalhei um tempo, depois fui trabalhar numa empresa de auditoria. Fiquei um tempo lá, fui fazer pós em administração de empresas. Então, assim, eu fui seguindo esse caminho que todo mundo me falava que era o caminho a se seguir e usar a literatura só como um hobby, né? Você não vai ganhar dinheiro com isso, você não vai se manter com isso, você não vai se sustentar com isso. Mas sempre foi uma frustração muito grande na minha vida, né? Eu sempre quis, de fato, trabalhar com o que eu gosto, né? E eu não entendia que se a gente fica nessa mentalidade de fazer o que os outros estão te falando que vai dar dinheiro... Você não vai ter essa vontade de crescer na carreira, sabe? Por que eu vou crescer numa carreira que eu odeio? Porque não faz sentido, né? E aí foi com 25 anos, em 2019, em março de 2019, depois de, assim... Eu faço esse disclaimer porque é muito fácil ser um coach de internet e falar, siga seus sonhos, largue tudo, vai viver de arte na praia, sabe? Não é isso, assim. Eu me planejei muito, eu guardei muito dinheiro e eu resolvi que eu ia tentar arriscar. Então, em 2019, eu pedi demissão. Foi um momento, assim... único na minha vida. Uau. Eu queria ter subido na mesa, dado um soco na minha chefe, mas não. Eu não preciso mais. Eu não quero mais essa. É o sonho de muita gente, né? Eu imagino. Às vezes eu quero fazer isso na minha própria empresa. É que você é o seu chefe, né? Comigo mesmo. A gente, como nosso chefe, nós somos nossos piores chefes, aí fala a verdade. Abusivo até não querer mais Abusivo, comigo tóxico. mesmo. Eu sou um lixo de chefe. Aqui eu só vou elogiar a chefe, viu, gente? Que é a produção um beijo, chefe. Não, trabalhar Mas ela é esquilo maravilhosa tudo. mesmo, gente. Mas enfim, Ai, me chama, quero. Amo. Mas aí eu pedi demissão, e aí eu falei, vou arriscar. Tô jovem ainda, vou tentar, tenho dinheiro guardado, eu vou tentar fazer dar certo, né? Porque se eu não tentar, eu acho que eu vou ser... Eu pensava, né? Se eu não tentar, eu acho que eu vou ser muito infeliz. E eu tinha também uma rede de apoio muito grande. Eu tinha meu noivo na época, meus pais, que não me apoiaram tanto assim, mas... mas eu sabia que se eu precisasse, eu teria ajuda deles, né? Financeiramente falando. E aí eu resolvi arriscar. Só que eu descobri que a literatura não seria o lugar que me daria essa estabilidade financeira que eu precisava. E aí foi quando eu comecei a estudar roteiro, para poder partir para o audiovisual também. Eu nunca largaria a literatura, mas a gente sabe, assim, que, por exemplo, um super, hiper, mega best-seller no Brasil vendeu, tipo, 100 mil cópias, sabe? Então, num país com 300 milhões de pessoas. Então, assim, é complicado, é complexo, é difícil, é um mercado difícil. Então, eu resolvi que se eu quisesse, de fato, me manter escrevendo, eu precisava tentar outras coisas. Audiobooks, audiodramas, roteiros, livros, tudo que viesse, escreve tal coisa aí pra mim, me pagando eu escrevi. Então foi um pouco assim, o que eu tentei acabou dando certo, né? E foi uma coisa que eu retratei muito no livro novo, assim, essa crise da pessoa que, tipo, tá estagnada e acha que, bom, minha vida é isso agora, é isso aqui, eu vou pagar boleto e eu vou morrer. Então, foi um pouco essa a minha trajetória, de largar tudo, mas eu tinha. E assim, eu não vou demonizar eu ter feito isso, sabe? Tipo, ter tentado seguir outra carreira que, teoricamente, era mais estável pra mim. Porque a gente sabe que, enfim, a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa se manter, a gente quer ter nossa independência, autonomia. Então, eu ter feito isso não é uma coisa que eu me arrependo. Então, eu fiz uma faculdade de gestão pública e eu acabo trazendo muitos temas políticos para meus livros. Então, não foi de todo, sabe? Não joguei no lixo tudo que eu fiz. Então, acho que tudo que a gente faz, toda a nossa trajetória, nossa jornada nos leva... Nossa, bem coach, né? Um pouquinho inspirado. Coach quântico, Tony Diniz. Mas acho que tudo que a gente faz nos leva até onde a gente deveria estar, sabe? Então eu acho que, enfim, é isso. Foi difícil, demorou muito, foram acho que uns 13, 14 anos até eu só resolver viver disso mesmo, mas agora tá rolando, tô aí. E o bacana é que para o escritor, toda experiência acaba virando algo, né? Por mais que não seja diretamente, assim. Não vou escrever um livro exatamente sobre isso, mas isso aqui me trouxe tantos insights para coisas que eu vou criar, então isso é muito bacana. Exatamente, exato. Tudo que eu fiz me gera inspiração para escrever sobre, né? Demais. E você falou sobre começar a escrever roteiros.
Eu tive uma experiência própria recentemente. Pra quem não sabe, eu também sou ator. E eu tinha um grupinho ali de amigos que a gente trabalhava junto. Pandemia, todo mundo desempregado de um dia pro outro. E a gente falou, não, vamos criar a nossa própria oportunidade. A gente tá aqui em casa, vão ser só 15 dias, risos. KKK. E aí, 15 dias que eu tô esperando até hoje acabar, né? Aí a gente pensou, vamos criar o nosso roteiro de um longa. A gente grava do jeito que dá pra gravar. Eu amei, só de um longa. Só Não vai de um começar no longa. curto, vai Não, começar no vamos começar longa. tranquilo, começar pelo básico. Vamos gravar, usar de portfólio, assim, pra mostrar nosso trabalho. Thiago, você escreve, você fica com o roteiro. Gente, foi um surto tão grande. Eram reuniões. Essa história mexe um pouco comigo, deu até uma tosse. Eram reuniões de manhãs inteiras, e aí chegava no final, a gente tinha escrito 3 linhas. É. Aí eu fico, meu Deus, isso é um surto completo. Porque a gente que tá escrevendo prosa, você quer falar que a pessoa tá ansiosa? Você pode escrever, fulano estava ansioso, Exato. ou tava com fome, ou tava sei lá o quê. No audiovisual não tem como fazer isso, você tem que mostrar tudo. É o show don't tell, né? Isso deu um desespero. Construir personagens só através de diálogo e sem poder fazer um parágrafo tipo, fulano tem tantos anos, trabalha com isso e sei lá das quantas. Nossa, que surto. Como foi essa transição pra você de um jeito completamente diferente de escrita? Cara, você resumiu muito bem, porque é isso, assim, o escritor... Tem muito escritor que acorda um dia e fala, agora eu sou roteirista, sei escrever livros, então agora eu sei escrever roteiros, né? E eu, no começo, fui um pouco assim. E aí eu Olha aqui o descobri- tanto de fanfic que eu já escrevi, não consegui escrever Exato! um Já escrevi roteiro. 15 histórias, eu vou saber escrever. Roteiro é facinho, né? Exato. E é muito complexo. É muito complexo, porque o roteiro, ele se baseia muito em estrutura. Acho que muito mais do que literatura, assim. A literatura é um pouco mais livre, né? E o roteiro, por ter, enfim, os minutos ali que você tem que prender a pessoa que está assistindo, você tem que ter os pontos de virada específicos, você tem que ter exatamente isso. Você não pode escrever na rubrica lá, fulano está se sentindo triste. Que é um narrador, ele vai narrar, vai ficar um porre, né? Você tem que mostrar, porque como ele tá triste, ele tá chorando no banheiro, o que ele tá fazendo? Então, é muito complexo pra quem tá acostumado a escrever prosa, né? Pra quem tá acostumado a escrever literatura. E também pra quem tá acostumado a consumir bastante. Porque, assim, eu sempre fui de ler mais do que assistir. Eu sempre gostei de assistir coisas, mas, assim, eu lia muito, né? Então, mudar essa linguagem foi uma mudança de chavinha na minha cabeça também. Foi muito difícil, eu tive que fazer curso, estudar bastante... tomar muita porrada na cabeça. Tipo assim, o chefe de sala pegar o texto e falar, isso aqui tá muito literário, sabe? O que eu faço com isso? E coisas básicas, assim, sabe? Tipo, fulano entrou na sala e estava com calor. Isso tá na rubrica. E aí eu vim um feedback, né? O que eu faço com isso? Ele tá com calor como? Como que a gente mostra que ele tá com calor? Então eu fui tomando porrada na cabeça pra aprender, estudando muito, mas foi difícil, assim. Foi complexo mudar essa chavinha, mesmo porque... E assim, eu também faço adaptações, né? Não só roteiros criados do zero, mas adaptações. E nas adaptações é até mais complexo, porque a gente sabe que os leitores estão muito apegados em algumas cenas, que a gente sabe que não funcionam para audiovisual. E aí você tenta adaptar aquela cena para que os fãs não fiquem decepcionados, só que se você mudar uma vírgula, eles vão ficar decepcionados. Então você fica nessa saia justa, assim, tipo, o que eu faço com isso? Então é muito complexo, mas assim... Eu brinco que a literatura é minha esposa e o audiovisual é minha amante. Então, eu gosto muito, mas quando eu sento pra ser a Rai roteirista, eu não sou mais a Rai escritora, eu mudo completamente, assim. Tanto até em diálogo, os diálogos dos meus livros são sempre muito... Eu não uso muita gíria e tal, porque eu sou acostumada a ler... Quando a gente tá no modo leitor, não incomoda a gente, que ninguém fala assim, não nos incomoda tanto. Mas no audiovisual, sim, é muito complexo, não pode... Porque se você fala tudo certinho, o ator vai ler tudo certinho, porque... Enfim, ele até pode colocar algum caco, alguma coisa, mas ele vai ler aquele texto todo certinho, né? Então, você tem que mudar a chavinha. Você tem que ser uma coisa e depois outra coisa. Não dá pra você misturar os dois, não. Só que eu acho que eu levei muito da literatura pro roteiro e muito do roteiro pra literatura, né? O senso de estrutura eu levei pra literatura. E essa coisa de... Porque quem tá lendo o texto, o produtor, o diretor, o ator... Ele tem que se sentir um pouco imerso ali no texto, né? Então, você pode usar um pouquinho da literatura ali pra ele sentir... o que tá acontecendo, mas sem exagerar, né? E aproveitando esse gancho de adaptação, você tá no roteiro de Volta aos 15, né? Chique, da Netflix, chiquérrima,
maravilhoso. Estou. Cara, como que é essa experiência? Porque, assim, é de uma autora brasileira, né? A Bruna Vieira. E aí com atores maravilhosos. Incrível. Gente, Maísa, Camila Queiroz, sinceramente, como que tá sendo essa experiência? Surto coletivo, né? Sei lá, todo dia eu acordo e falo, será que é verdade? Será que foi uma pegadinha do malandro? Como que foi a notícia primeiro, né? Como que foi o processo, enfim? Olha, foi muito bizarro, porque assim, eu fiz amizade com a produtora, que foi quando eu vendi os direitos dos Doce Signos de Valentina, e essa produtora estava na Boutique Filmes, que é a produtora que tem os direitos da Valentina. E ela saiu da Boutique e ela foi pra Glass, que é a produtora que tá o De Volta aos 15. E ela ficou um tempo lá e já saiu. Só que rolou a estreia do De Volta aos 15, fez sucesso, etc e tal. Só que aí a Netflix parece que queria que fosse um roteiro mais puxado, a segunda temporada mais puxado pra comédia. E aí eles trocaram a sala de roteirista, né? Trocaram a sala toda de roteiristas e contrataram um novo chefe de sala, que é o Vitor Brandt, que ele fez Cabras da Peste. Ele é maravilhoso, sou apaixonada por ele. Ele é muito engraçado, ele é muito bom. Ele fez as Five, fez umas coisas muito legais. E aí ele foi, entrevistar as pessoas. E aí essa produtora, que tava na Boutique, foi pra Glass, depois saiu da Glass, foi pra outra produtora, indicou meu nome. Falou, tem ela, que ela é muito engraçada, ela escreve coisa engraçada e tal. Eu tinha acabado de sair de Bugados, né, que eu fiz Bugados do Gloob. Tava livre, eu tinha acabado de sair de Bugados, tinha feito a adaptação dos Doce Signos de Valentina, que eu escrevi também. E tava procurando meu próximo projeto. Aí um dia, 2 dias antes do carnaval, ela me liga. Eu falo, posso te ligar? Não sabia nem quem era. Falei, liga. Vai saber, né, cobrança, né, tá devendo. Aí ela me ligou e falou, a gente tá procurando uma roteirista pra um projeto que eu não posso falar ainda, e não sei o que lá, e blá, blá, blá. Eu, vamos aí, né, sei lá, tô livre, né, tô procurando o próximo projeto. Hashtag partiu. Aí eu fiz a entrevista, dei risada a entrevista inteira com o Vitor Brandt, a gente só falou groselha. E aí ele falou, não, é ela que eu quero. E a sala de roteiro é maravilhosa. O Vitor é o chefe, tem a Gautier, que é uma roteirista trans muito incrível. Tem a Amanda Jordão, que veio da Globo. O Pedro Rieira, que também fez bastante coisa legal. E o assistente de sala é o Hanks. Então é uma sala super diversa, super divertida. Então eu acho que isso vai refletir na segunda temporada. Tá muito engraçadinha. E o dia a dia de trabalho deve ser bem... Só piada, né? Humor e piada. Não, mentira. Tem surto também. Tem surto coletivo. Chega uma informação assim, que destrói tudo que você construiu até agora. Você tem que pensar tudo de novo. Então o audiovisual é puxado, porque o livro... Você senta ali e você escreve. Se você quer mudar uma coisa, é porque você causou isso em você mesma, sabe? Que saco, vou ter que mudar, mas é porque eu quero. Às vezes, no audiovisual, não. Você tem que mudar porque o ator não vai mais fazer. Você tem que mudar porque... não gostamos dessa música, não conseguimos comprar o direito dessa música. Você tem que mudar por N motivos. E aí, é assim... Sabe aquele meme do Cebolinha correndo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Floquinho, eu não sei. É um pouco isso, assim, trabalhar no audiovisual. Mas foi incrível, eu tô muito animada. Eu sou muito fã da Bruna, muito fã. O livro é incrível, a primeira temporada é incrível. Vocês já assistiram a primeira temporada? É muito gostosinha. Em um dia. Muito delicinha a primeira temporada, muito gostosinha. E agora a gente meteu o pé na comédia e eu acho que vai ficar divertida. Então eu tô, assim, é uma puta honra, né? Vamos combinar que nem nos meus sonhos mais insanos eu ia achar que eu estaria escrevendo para um dos maiores streamings do mundo, né? Então, assim... Uau. É muito doido. Gente, eu falo muito, Incrível. tá? Desculpa. Por favor. A gente tá amando, por favor, continua. Eu falo demais. Eu coloco um assunto no outro, prolixa. Meus livros são assim também. Uma coisa aqui, uma coisa ali, ninguém sabe o que tá O acontecendo. seu livro é a nossa cabeça, a nossa mente. Eu posso Tal qual provar. as fotos do casamento. Do casamento. Olha o gancho. Olha o Muito gancho. interligado, gente. Eu amo. Mas a gente tá muito animado pra assistir a segunda temporada. Agora uma pergunta criativa. Vamos trabalhar com a criatividade. Meu Deus, assim. Se você fosse trabalhar na adaptação de um roteiro de qualquer obra, Brasil, internacional, qualquer uma, qual você gostaria de adaptar? As vantagens... Por favor, Fazendo por favor. merchan. Não, mas Delas. sem ser meu, vai, sem ser meu livro, eu vou pensar em outro. Nossa, Difícil. essa é difícil, Ó, cara. eu vou falar, eu Pegue acho aqui que do fundo. eu gostaria de trabalhar na adaptação do próximo livro do Juan Julián, Por favor! que é um apocalipse zumbi, que chama Viralizou, e a protagonista é a Thalita Bumbum. Então, assim, eu queria muito trabalhar nessa adaptação. Juan, me chama. Eu sei que ele também é roteirista global,
Mas assim, se ele quiser que eu adapte, tô aqui, ó. Pronta pra isso. Eu acho que vai ser muito Nossa, legal. ia ser incrível. Deixou as portas abertas já. Exato, Ia ser tudo. me chama pro job. Dando a dica já, eu aceito. Fica a dica. E seus livros foram comprados, né, os direitos dos seus livros? Foram de E aí, dois. como que foi essa notícia? Enfim. O primeiro foi o Confidências, de uma ex-popular. E foi uma época que eu não entendia do mercado. Então era assim, compramos os direitos. Eu tava tipo assim, mês que vem tô assistindo a série. E não é assim que funciona o mercado audiovisual. As coisas caem, assim, tipo assim, na pós-produção. Vocês não viram esses dias o filme da Batgirl? Batgirl? Era isso? Foi isso? Batwoman? Gente, Eu não sei nada sobre essas coisas. Fizeram o filme inteiro, gastaram tipo 90 milhões. E falaram, não vai sair não gostamos. Tanto que ficaram com medo do filme da Bruna Marquezine não sair, porque Exato. também é da DC, essa coisa toda. Então assim, o loucura. audiovisual... 90 milhões é um troquinho. É um troquinho. Tem um... Assim, no mercado brasileiro, não. Não, pera. Então vou de Hollywood. Mas é que o mercado brasileiro também faz isso, assim. De tipo assim, a gente escreveu tudo, vamos entrar em pré, não queremos mais. Mudou a direção lá do streaming, do canal, a gente não quer mais isso, não. Ou, tipo assim, pra agora não, pra daqui 6 anos, sabe? Tipo, isso acontece muito, porque o audiovisual também tem muito em ondas, né? Aí tá em alta tal... Que nem a literatura, né? Tá em alta tal coisa. Só que a literatura você escreve hoje, amanhã tá impresso. Ou não. Então, o que a gente tava falando? Dos direitos. Dos direitos. Nem eu lembrava mais. A gente já tava... Loucura. Aí eu vendi o Confidências e fiquei nessa neura, assim, tipo, não, vai sair, não sei o que lá, e blá, blá, blá. E até então o Confidências tá um pouco parado, na verdade. Eu vendi, a gente fez alguns projetos que não foram pra frente. E aí quando eu vendi os 12 signos, eu falei, não, eu vou ser menos ingênua, né? Não vou anunciar, não vou falar nada. Então eu vendi em 2019. Fui anunciar agora porque o produtor falou, vamos anunciar? Eu falei, vamos, você que sabe. Então eu guardei esse segredo, porque eu sei que as pessoas ficam decepcionadas. E elas perguntam muito, e aí, não ia sair? Não vai sair? Então, depois eu vendi os 12 signos, e nesse a gente de fato escreveu todos os roteiros, tá tudo escrito, tudo bonitinho, tá bem legal. E deve sair você em participou? breve. Participei Que legal! como roteirista. Nossa. Que demais! E como produtora associada, que é basicamente, tipo, a gente... Do pitaco, é a pitaqueira, do pitaco em tudo, sabe? Tipo, na atriz, na música, nisso, em aquilo. Então, a Bruna Vieira também participou, assim, De Volta aos 15, ela dava a opinião e falava sobre tudo, assim, que eu acho Gente, que... eu descobri a profissão que eu quero, pitaqueiro. Nossa, por favor, É um quando abrir sonho. vaga. Feedback zero. Em adaptações, porque Em às vezes a adaptações. gente se frustra. É. Algumas, muitas vezes. Eu Oi, acho que amor tinha que gelato, trazer tá leitores, né? Leitores pra ser pitaqueiros. Total, É sim. isso, é isso. Eu Nossa, tô incrível. aqui Disponível? disponível. Eu tô. Gente, eu faço de graça, eu juro. Vocês viram esses dias? Acho que foi a Colleen Hoover que levou vários leitores pra ler o roteiro da adaptação. Eu achei super legal. Achei muito Ela é interessante. incrível, assim. Genial. Eu tenho uma opinião polêmica. Polêmica. Nos livros dela, mas tudo bem. Polêmica. Você não gosta? Eu não gosto. Lê cancelada no primeiro Canceladíssima. episódio. Não apareci, já fui cancelada. Eu Mas tô com- mas eu amo a autora. Ela é Amiga, sua incrível. carreira na internet durou uma hora. Parabéns, amiga. Um beijo. O que mais você vai falar mal agora de gatinhos? Não, gente, eu amo todo o resto, eu juro. Mas eu não sei, eu acho que ela me deixa triste. Acho que sou eu, o Justo. problema sou eu, não, Pode não ser. é Não, não agora. é. Meu ratio é 50-50. Eu gostei da metade que eu li e da outra metade não. Então, tá tudo bem. Mas assim, eu amo ela como autora, ela é incrível, ela, Sim. ela Tenho é até amigos que maravilhosa. são, mas assim, o livro... Tem até amigos que são Colleen Hoover. Ai, gente, que tragédia. Cancelada. Cancelada Cancelada. agora. Não, mas de verdade, ela é incrível e essas Não, coisas achei só isso mostram super o legal. quanto Sim, ela é super maravilhosa. próxima dos leitores, né? Porque assim, de novo, é muito difícil adaptar. Você tem que adaptar algumas coisas. Então, e é muito legal porque assim, como escritora e roteirista, eu pude fazer com a Valentina coisas que se eu fosse escrever o livro hoje, eu teria feito, sabe? Tipo assim, que demais. eu pude mudar coisas que me incomodavam, que não me representam mais. Então isso é muito interessante, assim, de você poder, de fato, reescrever o seu livro de alguma forma, né? Porque o livro em si eu nunca vou poder reescrever e também não quero, porque eu acho que o livro, ele foi escrito em 2015, publicado em 2017, e é um retrato de quem eu era em 2015. Acho que às vezes a gente, como escritor, é muito duro com a gente mesmo, do tipo, passou alguns anos da obra que a gente fez e a gente fica, nossa, eu sou uma péssima pessoa, por que eu escrevi isso?
Às vezes é coisa besta, assim, sabe? Tipo, tem uma passagem na Valentina que o cara vai abrir a porta do carro pra ela. E ela fala, eu sei abrir sozinha. Super feminista branca, sabe? Eu consigo abrir sozinha. E aí é tipo, girl power, sabe? E era muito uma fase esse ano, né? Muito, de girl eu power, tinha 20 posso. anos quando eu escrevi. Então, pra mim era tipo assim, feminismo, sabe? Feminismo era isso, abrir a porta. Então, tipo, são coisas que eu não escreveria hoje. Mas eu não posso ser ruim com a Raíssa de 20 anos, sabe? Coitada, ela tava lá, vivendo a vida dela, achando que a vida era aquilo. Então, assim... mas eu pude mudar na adaptação. Sim, nossa, que delícia, porque isso dá um desespero. A primeira coisinha que eu publiquei, que eu pude publicar por uma editora, foi um conto que chamava O Resgate de Natal. Só que foi isso, foi o mesmo negócio, publiquei no Wattpad, aí fui escrever mais um monte de outras coisas, aí a editora encontrou esse conto, quis publicar. Quando chegou o negócio impresso na minha casa que eu fui ler... Eu falei, gente, quem é essa pessoa que escreveu? Exato. Não tem nada a ver comigo, foi uma criança que escreveu esse negócio aqui e eu aqui Exatamente. com 20 anos tentando vender um negócio que uma criança escreveu. Então, nossa, é um momento de surto completo. Não, mas olhe com carinho. Foi uma criança que eu fui, mas era quem você era naquele momento, assim. Eu tento olhar, depois de muita terapia, de ser medicada, eu tento olhar com esses olhos, assim, sabe? Porque... A gente é muito crítico com a gente mesmo, sabe? Muito. A gente é nosso pior crítico. Demais. Não tem crítica na internet, uma estrela odiei, quero que você morra, que vai ser tão crítico quanto o que a gente pensa da gente mesmo. Então, pra mim, eu tento olhar assim agora, sabe? Fez sentido pra aquela pessoa, naquele tempo e espaço, naquele ano, onde as coisas eram dessa forma. Então, assim... Mas é difícil, né? Você reler. Nossa, A demais. Valentina queria revirar o olho na nuca, assim, dar a volta 360. Cara, eu ia perguntar isso, vocês releem o que? Essa é pro Ti Eu também. evito ao Vocês máximo. releem ou não? Evito ao máximo, ao máximo. Eu também. Você relê? Eu não assisto nem... Eu não leio nem entrevista que eu dei. Também não. Nossa, que desespero. Isso aqui não vou assistir. Tô zoando, eu vou assistir. Exatamente isso. Gente, é que eu sou leonina, eu escuto o áudio que eu mandei. Ai, é um nível É outra absurdo. coisa, é outra coisa. Eu tô em outra Ok. realidade. Mas Tem de uma escrito eu atriz. fico pensando mesmo, como Aham. deve ser, né? Porque, assim, você escreve uma coisa hoje, no dia seguinte você lê e você encontra defeito em tudo. Tudo, É. Em tudo. tudo, gente. É surreal, assim. E é engraçado porque, na verdade, assim, às vezes eu abro o livro, pego um livro no meu aleatório, me dá um surto. Vou abrir esse livro que eu abro, aí tem algumas coisas que eu quero morrer, e outras coisas que é tipo assim, meu Deus, eu sou um gênio da literatura. Olha isso aqui que eu escrevi. Isso aqui merece sei lá, um Pulitzer, sei lá. Você termina a frase e fala, Palmas pra mim parabéns, mesmo. hein? Arrasou. Mas são raras as vezes que isso acontece. Eu fiz um tweet semana passada, que foi meu primeiro tweet viral. Não chegou Aê! em 100 mil, não chegou em 100 mil. Mas Nossa, também, maravilhoso. eu falei exatamente isso. Escrever é 50%. Meu Deus, tá nascendo um hino Eu vi literário. esse tweet. Os outros 50% é quem é que vai se dar ao trabalho Aham. de ler essa jossa mal escrita. Exato. É um sentimento muito É isso. conflitante. Eu diria que pra mim é Nossa. 80-20. Ok. 80% lixo é esse, e 20 eu sou um gênio. Preciso ser canonizada. Não, mas Maravilhosa. eu posso abrir um espaço pra falar de as vantagens de ser você? Sim, Porque por assim, favor. não tem. Apenas um gênio. Não tem. Gente, não tem como não ser apenas um gênio. Eu tô completamente viciada nessa história, cara. Assim, eu sou a Ana. Isso às vezes me deixa um Somos pouco todos triste. Ana. Somos todos Ana. Somos todos. É. E assim, tem uma parte que você percebe, somos todos Ana mesmo. A gente tá muito mal da cabeça Tá, ultimamente. tá. E esse livro, assim, é engraçado, né? Ele reflete muito do que eu vivi no último ano. Então, assim, eu me emocionei muito. Eu ri muito, tipo, da gargalhada até eu tô chorando. Meu Deus do céu, crise existencial. Por quê? Meu Deus, eu só tenho Tapas 20 e na cara. poucos anos, porque eu tô assim. Como, assim, esse livro é um retrato de quem você é, um retrato do que você passou. Me conta um pouco, porque, assim, tô muito fã. Não, com certeza. Obrigada. Primeiro, obrigada. Fico muito feliz de ouvir relatos de pessoas. Eu fiz a turnê do livro, né? Fui pra 7 cidades em 7 dias. Surto também. Uau, a Anitta. Anitta. A Lady foi, Gaga, né? Foi, é isso? Plant, É, Another Bus, Popstar. Club. Popstar. Não podia chegar nos aeroportos, gritaria. Mentira. E eu recebia muito esse relato, assim, do tipo... E não só eu tenho 20 e poucos anos, tô vivendo o que ela tá vivendo. Não, eu tenho 30, eu tenho 15. Em BH, quem foi fazer a mediação da mesa foi a Antonella, que também é do TikTok. E ela tem 17 anos, tá fazendo vestibular, e falou, meu, esse livro acabou comigo, sabe? Porque eu tô vivendo o que ela tá vivendo e tal. Eu falei, Amada, meu olha amada, essa- você não viveu nada ainda. Tadinha. Só piora, Só amiga. piora, meu amor. Mas sim, eu comecei a escrever as vantagens em 2019, quando eu pedi demissão.
Então foi assim, foi muito o que a Ana tá vivendo no começo. Pra quem não sabe, as vantagens, eu vou fazer um pitching super rápido do livro, mas Por favor. as vantagens de você contar a história da Ana. A Ana tá um pouco no fundo do poço, ela tá solteira, ela tá num trabalho que ela odeia, ela sonha em ser escritora, mas ela não consegue realizar esse sonho, nenhuma editora quer publicar, ela só recebe negativas de editoras e tal. E aí ela trabalha como cobrança de dívidas, ela é atendente de cobrança de dívida, né? E ela odeia muito. E aí, um dia, ela é promovida. Ao invés de ser demitida, eu quis fazer essa brincadeira, sabe? Tipo, ela é promovida e o chefe dela fala, a gente demitiu um monte de gente, mas como você não vai pra lugar nenhum, a gente vai te promover. E ela surta. E ela tinha acabado de comprar um livro de um coach que chama Você Só Será Fó Se Você Se Sentir Fó. Não vou falar palavrão. E de um coach quântico chamado Tony Diniz. E ela descobre que esse coach tá dando um retiro de emanação de ondas da felicidade no Parque Estadual de Jalapão. Então ela pede demissão quando ela é promovida e ela decide que ela vai pegar a rescisão, pouquinho da rescisão que ela recebeu, e investir nesse retiro pra ver se ela emana ondas da felicidade, sai desse fundo do poço, sai desse lugar que ela tá, encontra alguma visão, alguma coisa, algum futuro na vida dela. Só que ela perde o ônibus da excursão, claro, porque ela é a Ana. Ela perde esse ônibus por causa da cachorra dela, a Berenice. E ela tem que pegar carona com a Bárbara, que é o grande crush de adolescência dela. E a Bárbara é tudo aquilo que a Ana poderia ter sido se ela não tivesse insistido nessa loucura de ser escritora. Então a Bárbara trabalha no startupeira, Faria Limer. A Bárbara tem o carro do ano, a Bárbara mora sozinha em Pinheiros. A Bárbara namora um youtuber. Então assim, ela pega carona com essa garota, com o namorado dela e os 2 melhores amigos. E eles vão juntos de São Paulo até o Parque do Jalapão, são 3 dias. Ah lá, o pitching foi rápido. Em 30 segundos. 30 segundos, aprendi com o Thiago, exato. E, enfim, essa é a história do livro. E eu comecei a escrever em 2019. Nessa fase que eu tava de pedir demissão, de seguir atrás de um coach, não, mentira. E eu queria escrever um pouco sobre isso, assim, sabe? E é muito curioso, porque parecia uma dor tão minha, uma coisa tão minha, assim, sabe? Um problema tão meu. Tipo, quem mais tava passando pelo problema de, eu quero ser escritora e não posso, boa. Então, assim, na minha cabeça parecia muito meu. E aí, era pra ser lançado em 2020, mas, enfim, veio a pandemia e com ela a depressão. E aí eu fiquei 2020, 2021 sem conseguir terminar esse livro. Porque, além de querer falar sobre coisas muito pessoais a mim, teve todo esse momento que, assim, muita gente produziu muito, mas muita gente não conseguiu fazer nada, né? Muita gente não ficou mal, como eu fiquei. O meu esposo, na época noivo, pegou Covid. Não podia falar, né? Pegou o pi e quase morreu, ficou internado e tal, quase foi entubado. Então, assim, foi um momento muito difícil e eu fui protelando a escrita desse livro. Eu tinha momentos que eu escrevia muito e momentos que eu não conseguia escrever nada. E, no final, acabou sendo um grande diário, né? Um grande desabafo sobre o que é ser uma brasileira com 24, 25 anos, querendo fazer o que ama, querendo fazer o que gosta e vivendo num país que... Enfim, acho que vocês também sentiram isso. A gente cresceu num país com um pouco mais de esperança e ganhou uma vida adulta num país sem muita esperança, sabe? Então, acho que foi um pouco isso que eu quis passar com esse livro. Então, tem muito de mim, sim. E só que e eu achei que fosse ser uma coisa só minha, ninguém ia se identificar, sabe? Ninguém ia ler e falar, ai, que chata essa Ana. Mas eu recebo muito esse relato. Tipo, não, ela tá falando de mim, tá falando de mim. Porque eu acho que a gente se projeta, né? Então nem sempre você, tipo, eu quero largar toda essa escritura. Não, mas você tá sentindo, por exemplo, se estagnada em algum momento da sua vida. Você quis mudar de vida em algum momento. Então eu recebo esses relatos, assim, sabe? Sim. Então é muito interessante saber que a Ana acaba sendo todo mundo. Demais. E só, assim, um pequeno relato que foi justamente o ano de 2021, que eu tava onde eu sempre sonhei estar e muito infeliz. E aí eu pedi demissão. Olha aí. Eu falei que eu sou a Ana, amiga. Sou a Ana. Aninha foi promovida. E aí eu pedi demissão, e aí eu surtei no momento que eu pedi demissão. Falei, gente, o que eu tô fazendo? E assim, hoje eu vi que eu me encontrei, tô muito feliz. E, cara, que legal. Acho que eu, lendo, né, eu meio que fiz as pazes com a Letícia que fez aquela loucura. Porque aquela loucura não era loucura. Eu fiz o que era melhor. Assim, hoje eu tô muito feliz. Então é muito legal. Uma sessão de terapia, o seu livro. É isso. Obrigada. Muito leitor fala isso. Foi uma grande sessão de terapia. Foi tipo assim, eu tava rindo e eu tava chorando. Muita gente fala, tipo, eu falo do seu livro toda semana com meu psicólogo. Ai, Tavares, pague minha terapia. Recebo muito, pague minha terapia. Vai receber os boletos em casa. Mas uma coisa que eu acho muito legal, foi a primeira vez que eu li ficção sobre isso, ficção nacional. Porque é isso que você falou, a gente tá numa vida adulta, a gente chega na vida adulta. Hoje, com uma esperança meio esquisita, a gente não sabe o que vai ser. E ao mesmo tempo, cada vez mais a gente recebe esse discurso
de que é só a gente ser muito determinado e acordar Exato. às 5 da manhã que vai dar tudo certo. E se não tá dando certo porque a sua programação mental tá errada, isso O seu DNA tem que se reprogramar. é sim. Mude o mindset. Isso coloca a gente num lugar como de meritocracia total, como se todo mundo tivesse as mesmas condições Exato. de chegar em todos os lugares. Exato. Eu fico muito preocupado quando eu vejo que nem a galera falando comigo, querendo ser criador de conteúdo, querendo ser influenciador. E eu sei que tem, tipo, eu tive muitos atalhos pra conseguir viver disso. Sim. Enfim, 1 milhão de privilégios. E você fala muito sobre esse discurso de empreendedorismo, coach, que tem se tornado cada vez mais popular e mais expressivo. E eu acho que tem uma parcelinha fazendo isso, talvez, pro lado do bem, um pouquinho mais tranquilo, mas tem uma grande parte pegando discursos prontos e metodologias prontas e replicando isso numa escala absurda. Sim. Por que falar disso? Esse tipo de discurso chegou até você de alguma forma nesses anos? Eu acho que ele chegou em todos nós, né? Sim. Eu acho que, assim, deu um tapão na nossa cara, né? Então, a Aham. gente tem livros como A Sutil Arte de Ligar o Aham. Pi, livros como Seja Pi. A gente tem esses livros e muitos outros, muito seu mindset. A gente tem O Poder do Hábito. Livros, esse que você falou, de você acordar cedo. O Milagre da Manhã. Isso, O Milagre da Manhã. Nossa, eu já acordei tanto às 5 da manhã. Eu também, assim, não teve milagre nenhum na minha vida. Eu só queria tentei e morrer. nem consegui. Aí eu já acordei me sentindo fracassada. Exatamente. Eu acordei me sentindo um fracasso. Se nem isso eu consigo, quem dirá? São livros que, assim, você pega a lista dos mais vendidos, são best-sellers, porque É absurdo, sim. o que acontece é, quando a gente tá se sentindo nesse lugar que, enfim, o mundo nos coloca, de você sentir que você não tá onde você deveria estar, que se você não sentir que você não tem o que você deveria ter na sua idade, você acaba recorrendo a algumas coisas, né? Então, pessoas recorrem à religião, pessoas recorrem à astrologia, pessoas recorrem A Taylor Swift, a Taylor às Swift, vezes. exato. E pessoas recorrem à autoajuda, coach, etc e tal. Você falou uma coisa muito verdadeira. Existem pessoas que, de fato, fazem isso de forma ok, assim. São pessoas que têm uma teoria científica. O Poder do Hábito, eu achei um livro bem interessante, assim, de como criar um hábito. Então, não é uma fórmula mágica. É assim, tipo, tem esse espaço aqui pra você conseguir, talvez, criar um hábito novo, um hábito diferente, um hábito saudável. E tem um embasamento ali, Tem um né? embasamento, Tem um estudo, tem todo um exato. negócio. Mas aí, sempre tem, né, os picaretas, sempre tem ali as pessoas que, tipo assim, vão querer utilizar do momento de desespero seu pra ganhar seu dinheiro. Então, assim, pessoas que prometem fórmulas mágicas que, é só acordar às 5:30 da manhã. É só olhar no espelho e falar, eu sou maravilhoso. É só, sabe, é só meditar. É só isso, é só aquilo. E nada na vida é simples assim. Nada é só fazer tal coisa, sabe? É muito simplificado. Só que eu acho que é justamente isso. Você ganhar dinheiro em cima do desespero das pessoas. Então, parece até cômico, mas as pessoas de fato acreditam em coach quântico, reprogramar o DNA, sabe? Umas coisas assim, que você fala, gente, abrir um livro da 6ª série de ciência, sabe? Tipo, é muito doido isso. E eu acho que a gente fala pouco sobre o quanto essas pessoas podem prejudicar a vida de alguém, sabe? A gente fala muito sobre pessoas que, por exemplo, venderam tudo e deram pra igreja. A gente fala sobre muitas dessas coisas, mas esses coaches é pouco discutido, pouco falado, assim, que existem esses charlatões que só querem seu dinheiro, entendeu? São pessoas que falam, eu vou ler o seu futuro, e a gente fala, não, é uma charlatã mesmo, né? Tá aqui com a bola de cristal lendo o futuro, mas um cara que fala pra você tomar água, limão e ovo de manhã vai ficar famoso e rico, não é um charlatão. Ai, que delícia, gostoso. É engraçado que as redes sociais reforçam muito isso, né? Acho que a gente Muito. é muito bombardeado e talvez seja por isso que é uma geração que adoece muito mentalmente, né? A gente recebe muita informação e muito, Sim. assim, isso aqui você pode melhorar, olha isso aqui, testa isso, testa aquilo. E aí Exato. você tá o tempo todo tentando ser melhor e ficar melhor, quando na verdade não precisa, você não precisa fazer aquilo. Não, você né? tem que produzir 8 horas por dia, você tem que ganhar bem, você tem que ter o corpo de uma paniquete, não sei nem se essa referência mais paniquete, o corpo de uma influencer sobre fitness. Eu ia falar Kim Kardashian, mas acho que até ela tá já obsoleta, já. antiga, já. Você tem que comer muito bem, você tem que não beber, você tem que, final de semana, ser ativo, você tem que sair encontrar seus amigos, você tem, sabe, tipo assim. E aí, você tem que viajar uma vez por ano, você tem que ter filhos. Aquela garota, né? Seja aquela garota. Quando eu descobri que tinha isso entre as adolescentes, eu fiquei muito passada. Que Exato. assim, são dicas de como você ser perfeita. Basicamente, só isso. Acorda às 5 da manhã, estuda, toma um café da manhã, treina. Tem umas rotinas, eu gosto muito da minha rotina tóxica no TikTok, daquela moça que toma água de palmito. Eu adoro, porque pra mim é muito real, sabe? Tem
umas rotinas que é tipo assim, acordei às 5 da manhã, e aí eu estudei um pouquinho, aí eu tomei café, e aí eu arrumei meu quarto inteiro, aí eu fiz faxina na casa inteira, aí eu tomei banho, aí eu fui pra escola. Eu fiz isso E de a uma imagem menina... desses vídeos é sempre perfeita. Perfeita. Teve uma época que o Sempre. meu Reels e o meu TikTok era só isso. Ai, aesthetic routine. Só os vídeos lá, tudo paleta de branco, Exato. cinza, tudo muito organizadinho. Só que eu comecei a ver que eu tava obcecado pelo ódio que eu sentia Exato. a assistir esses vídeos. A Exato. gente E compartilha aí- esse ódio pelo É Facebook. isso, cara. Eu vi esses dias uma menina, eu tava pesquisando Eagle Search de novo, tava pesquisando meu nome no TikTok, e tem uma Rai Tavares que faz 3 faculdades. E ela mostra a rotina dela fazendo 3 faculdades. Cara, que isso? Eu estudei com Eu malemar fiz uma! É isso. Exato! E são pessoas que estão tipo assim, como fazer 3 faculdades ao mesmo tempo? Até onde a gente vai chegar com isso, sabe? Tipo, a gente vai adoecer, todo mundo vai adoecer da cabeça. Sim. E é uma coisa que eu falo muito nesse livro também, a gente tá doente, porque a gente fica consumindo a vida perfeita das pessoas, porque as pessoas estão postando só a parte perfeita da própria vida. Ela não tá postando, tipo, ai, gente, hoje eu acordei com piriri. Ninguém posta isso. Sabe? Ai, hoje eu tive uma crise de pânico no chuveiro, sabe? Ninguém tá falando isso. Então a gente fica consumindo essas coisas e falando, não, se eu não for assim... sabe, tipo... Por isso que eu gosto muito de conversar, por exemplo, com outros amigos escritores, que nas redes sociais estão tipo assim, eu vendi não sei quantos mil livros, e não sei o que lá, e você vai conversar, como você tá? Ai, tô na merda. Aí começa, sabe, fazer o rosário lá. realidade. E na rede social é tipo assim, não, eu sou best-seller da Veja, e não sei o que lá, e blá, blá, blá. Pra gente colocar as coisas em perspectiva um pouco, porque todo mundo tem problema, né? Ninguém tem a vida perfeita. E você falou disso, eu não sei quem que teve a ideia de começar a falar de livro no TikTok, que agora virou... Mentira, tô brincando. Mas... Quem teve a ideia, né? Quem será, né? Quem que... Conta pra gente. foi? Conta. Mas, desde o começo da pandemia, que era um caminho que a gente já vinha vendo, as redes sociais cada vez se tornando mais importantes nesse mercado. Sim. E aí, depois de 2020 até agora, sei lá, é um esquema completamente diferente e único. Como tem sido a sua relação com... Além de ter que fazer todo o rolê de roteiro e escrever, hoje tem que lidar com as cobranças que existe pro escritor ser um mini criador de conteúdo também. Sim. E como que você tem lidado com isso? Eu passei por todas as fases do luto. Eu já rejeitei muito. Falei, não vou fazer vídeo nada. Ai, que saco, não quero fazer, não sou boa nisso. Aí já passei pelo barganha. E se eu fizer um por semana, será que vai dar certo? Passei por todas as fases do luto. Só que agora eu aceitei que os tempos mudam. E eu não quero ser aquela pessoa amarga. Na minha época, quando só tinha o YouTube, era muito melhor. Eu não quero ser essa pessoa, sabe? Porque quando eu era adolescente e via alguém falando isso, eu tipo, sai dessa internet, por que você fica escrevendo essas historinhas aí? Eu ficava muito puta, sabe? Então, eu acho que eu me conformei ao fato de que se eu quero vender livros, eu preciso atingir pessoas jovens. Pessoas jovens estão no TikTok, pessoas jovens estão nas redes sociais. Então, eu preciso sim me esforçar pra fazer isso. Só que eu não preciso me esforçar pra ser uma pessoa como você, que, tipo assim... Nossa, falei de um jeito horrível, né? Como você. Eu quero. Nem eu quero. Não, como um influenciador, de fato, que faz isso como profissão. Porque eu não vou ser, entendeu? Porque eu não sou boa. Você é uma pessoa que tem um talento pra isso. Tem sim, senhor. Você é uma pessoa que produz de forma consciente. Você é uma pessoa que, enfim, faz essas coisas de fato pra gerar renda também pra sua vida. E a minha renda não vem disso, entendeu? Então eu tô tentando fazer os vídeos pra que as pessoas conheçam o meu livro, mas não pra, tipo, marcas chegarem em mim e falarem, tipo, vamos fazer esse publi aqui, alguma coisa do tipo. Quando eu fiz as pazes comigo mesma em relação a isso, eu comecei a produzir de forma muito mais gostosa, assim. Tipo, eu acordo e faço um vídeo besta, sabe? Tipo assim, atingiu 300 pessoas, tá ótimo, sabe? Maravilhosa. Então, só que eu vejo muita gente sofrendo, mesmo porque mudou muito, né? Você bem sabe, mudou muito de 2019 pra cá. Então, o último livro que eu tinha lançado antes desse foi 2019, que foi o Confidências. Não tinha essa coisa de pré-venda com brinde. Não tinha essa coisa de um mês de pré-venda. Não tinha nada disso. Tipo assim, era tudo diferente. Então, em 2 anos, mudou tudo. Em 2 anos, as pessoas compram o brinde e o livro vem de brinde. Nunca na minha vida eu pensei que eu fosse ter discussões de marketing de qual será o brinde desse livro. E assim, quebrando a cabeça, sabe? Nossa, o que a gente Isso vai é dar? importantíssimo, importantíssimo. E você vê como é, porque você entra no TikTok, chegou a minha mochilinha desmotivacional, sabe? As pessoas falando da mochila e tal.
Então, assim... Ai, eu amo. E é muito legal quando você, de fato, embarca nisso, sabe? Eu entendo porque as pessoas estão consumindo dessa forma. Porque são pequenas historinhas, storytelling, assim. Você faz, né, em 30 segundos. Então, são pequenas historinhas que você consome e você se apega e você quer conhecer mais. Então, eu já fiz as pazes com isso. Mas sofri muito. Você me causou muita ansiedade. Graças a você. Foi pra retrucar o que são os livros. Isso. Eu tô brincando. Mas eu acho que é legal. É legal porque pessoas como você e outros criadores no TikTok estão convencendo as pessoas a lerem. A gente sabe que cresceu muito, sabe? A gente sabe que o público jovem tá lendo muito mais. E não sou eu, na minha newsletter, não sou eu, sabe? Tipo assim, fazendo coisa de velho no Facebook que vai fazer o leitor jovem ler. São vocês, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se conformar... Conformar não, a gente tem que se fazer as pazes com isso e a gente tem que fazer parceria com vocês, entendeu? Porque a gente não vai ser criador de conteúdo, a gente não é bom nisso. Alguns são, vai. Alguns são ótimos criadores de conteúdo, mas não é meu caso. E é legal porque cria-se uma comunidade, né? Total. Do tipo, tem pessoas que são fãs do Thiago e vão te conhecer por meio dele. Exato. Tem pessoas que são fãs do seu livro e conhecem o Thiago porque ele tá falando muito bem do seu livro. Exato. E cria-se um ambiente incrível, né? Assim, eu consumo tudo, então posso... Com certeza. Eu lembro, eu Porque lancei é um muito audiodrama isso. e o Thiago falou sobre ele, né? Tipo assim, fez um vídeo maravilhoso sobre ele e chegou muita gente até mim, sabe? Tipo, conheci pelo Thiago. Então, assim, isso é incrível, sabe? É Eu muito acho legal, muito né? bom, muito bom. E aproveitando pra falar sobre isso, quando eu tô criando meu conteúdo, eu sei que é pra uma galera muito jovem. Foi um pouco do que a gente falou no começo. E é um pessoal que eu tomo muito cuidado com tudo que eu indico, porque eu sei que aqueles livros, é de novo o que a gente falou, vão ter um reflexo muito grande na vida dessas pessoas e tomada de decisões e atitudes. Você sente um pouco dessa pressão pra Nossa, escrever? muito. Um cuidado muito especial que tem que ter, né? Muito. E assim, a gente também entrou numa fase um pouco do exagero disso, assim, de você não poder criar personagens sim. falhos e ruins, que Sim. sempre estiveram aí. Porque se você não romantiza isso, é apenas um personagem ruim que vai fazer coisas ruins e às vezes isso a gente precisa disso pra uma história acontecer, sabe? Para o personagem sair do lugar dele. Então, também, muitos surtos com isso, sabe? De, tipo assim, dos personagens precisarem ser perfeitos e não ter nenhuma falha moral de caráter, sabe? E a gente Sendo sabe... que todos nós temos... Não existe isso, entendeu? Os livros tem que ser um pouco a retratação da nossa sociedade, de quem somos, né? Então eu tinha muito medo, por exemplo, com a Ana, porque a Ana é claramente uma personagem que tá passando por problemas de saúde mental. Então ela acaba sendo muito egoísta, ela acaba sendo, sabe, despejando tudo nos amigos. Então ela acaba sendo, de algumas formas, uma pessoa ruim, às vezes, pros amigos e pra ela mesma, né? Acho que principalmente pra ela mesma. E eu tinha esse receio, assim, das pessoas lerem e falarem, tipo, ai, você não pode ler isso aqui, vai dar gatilho pra ansiedade, não sei o que lá, e blá, blá, blá. Porque, enfim, é uma personagem que tá passando por um problema, né? Mas eu acho que melhorou. Acho que, assim, de uns anos pra trás, tava muito nessa coisa super limpinha. Qualquer personagem que saísse fora disso era massacrado. E eu acho que agora não. A gente começou a entender que não é bem assim, sabe? Que a gente pode sim criar personagens errados e fazer com que eles paguem pelo que eles fizeram, sabe? Ou às vezes não, sabe? Você quer fazer um livro super realista? Tipo, às vezes o cara que fez tudo errado virou presidente do país. Então, assim... Então, a gente precisa... E também entender o público, você falou, é muito verdade, assim, sabe? Então, para um público mais adolescente, mais pré-adolescente, tudo bem fazer personagens não tão errados, entendeu? Tudo bem indicar livros adequados para aquela faixa etária. Mas se você tá falando para jovens adultos de 20 e poucos anos e adultos, você pode indicar um livro onde tem personagens fazendo cagada, né? Porque eles vão entender, eles já têm a maturidade pra entender, se conseguir separar que aquilo é ficção e que aquilo são pessoas ruins fazendo coisas ruins, sabe? Então, mas é muito complexo, é muito complicado. É demais. É muito complicado. E a Gen Z vem com isso muito forte, né? Eu vejo eles lidando com assuntos que... Cara, quando eu tinha 14 anos, eu não falava de questão de gênero, eu não falava de sexualidade. Total. E hoje total. isso é tanta informação chegando neles, eles já falam sobre tudo isso e eles querem ver tudo isso retratado nos livros. Exato. Então é um esquema completamente diferente. Né? E eu acho que por muito tempo a gente misturou duas discussões, que era... A gente precisa de mais histórias on-voices, né? Que são histórias de pessoas de determinados grupos, escrevendo suas próprias histórias. Só que se a gente tá falando de um autor que tá escrevendo, sua profissão é escrever, ele, por exemplo, é um autor branco, hétero, cis.
ele tem que trazer personagens diversos pras histórias dele, entendeu? Então são duas discussões diferentes, eu diria, sabe? E a gente misturava Sim. muito elas, sabe? Tipo, não, essa pessoa não pode escrever nada além de um homem branco hétero, porque ele vai escrever de merda. E às vezes ele vai. Então, mas se você faz as coisas de forma respeitosa e consciente, você tem que trazer, sim, diversidade, porque você ser uma pessoa padrão, um homem branco hétero, você vai atingir muita gente. E se você atingir essas pessoas, você vai ter pessoas mais velhas, pessoas que, enfim, ainda tem essa dificuldade de entender as mudanças do mundo, você traz esses personagens para essas pessoas, elas conseguem olhar com olhos mais de empatia, sabe? Mas eu sinto que sim, que a geração Z não tem as questões que talvez a gente, millennial, a gente tinha, né? Não sei, vocês 24 anos é geração Z já, né? Eu não aceito É isso. Zenial, né? Eu não aceito, eu sou millennial. Zenial, Ninguém é fala Zenial. que eu sou geração Z aqui, não, amigo. Brincadeira, todo respeito aqui, geração Até Z, tem a minha gente. descrição. Mas é que eu me sinto muito mais Negacionista de geração. Olha, Eu mesmo. cancelada 2 vezes na mesma... Olha só. Gente, como pode? Tanta gafe. Eu falei que alguém ia cometer gafe e que eu não queria que fosse eu, pois é, fui eu. Mas tudo bem, né, gente? Mas é porque eu me identifico muito com a geração, né, millennial. Muito. A relação com o trabalho. Sim. E eu acho que eu peguei isso de, provavelmente, familiares, enfim, pessoas próximas que eu via isso. Muito da relação com o trabalho e relação com as coisas da vida. Sim. Então é por isso que eu Sim. nego, tá, gente? A Tudo identificação bem, tudo só. bem, tudo bem. Mas acho é meio que um limbo, né, na cidade, dentro é das um gerações. Eu acho que eu fico no Zenial mesmo. Né? Acho que é o Zenial. O meinho ali É o do meio, a caminho. meiuca. Eu sou bem millennial, vou fazer 30, eu sou bem millennial. Mas a questão é essa, assim, porque eu acho que os millennials foi uma geração um pouco... com bastante empatia, mas tava se compreendendo ainda, né? A geração G já chega compreendida, assim. Eu já sei o que eu sou. Ai, que saco, sabe? Acho que é por isso que eu não me identifico, porque eu sou perdida ainda. Gente, a geração Z sabe tudo. Sabe eu tudo. Eu sou isso aqui, queridos. Vocês Sabe aquela entendam. siglazinha do teste que você faz? Sabe? Eu não sei nem como é que chama aquilo. Ai, Se do você é INPT, mestre. não sei o que lá, INPT. Nossa! Ai, eu não lembro As o meu. 16 personalidades. Isso, É eu sou isso. ativista. Eu só lembro disso, eu não lembro a sigla nem número. Mas tudo bem. Eles nascem sabendo, eles nascem com o teste É. feito já. Tipo, eu já certidão sei de quem eu sou. nascimento. E eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso demais, muito legal. é demais. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, uma vírgula fora do lugar, Sim, uma bola total. fora ali, eles vão pegar e falar isso aqui tá errado. Isso no começo... Nossa, começar a escrever meu livro foi muito difícil. Imagino. Porque eu ficava, gente, isso aqui vão problematizar, isso aqui é um problema, isso aqui vão fazer um vídeo me Todo cancelando escritor por tá causa passando disso. por isso. Sim. Todo escritor tá passando exatamente por isso. E aí, bom, por sorte eu tenho uma agência, tenho uma editora comigo fazendo isso, e aí falaram, tipo, Thiago, isso aqui Relaxa. vai passar pela mão de muita gente. Sim. Vai ter leitura sensível, Sim. vai ter tudo. Sim. E usem a leitura sensível, pelo amor Exato, de Deus. isso é tá aí pra responsabilidade, isso. não é você se esconder atrás de, não, eu sou uma mulher branca, então eu só vou escrever personagens assim, porque Sim. eu não... Não, é você ter responsabilidade, se você trazer diversidade na sua literatura e você passar por pessoas, sabe? Isso aqui, eu escrevi alguma besteira aqui, por favor, me corrija, sabe? E fora que alguns assuntos sensíveis são essenciais, né? Por exemplo, relacionamento Completamente. abusivo. É muito difícil você ler. Sim. Só que ele é importante Sim. ser feito com responsabilidade pra alguém Exato. identificar. Olha, eu passei por isso. Olha, eu tô Exato. passando por isso. Eu conheço alguém que passa. Como sair disso, né? É, Quais são os sinais? Então, é muita coisa, assim. eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade em ler livros com gatilhos. Não é uma coisa que me causa muito problema. E acho que talvez por isso, né? Eu tenho um viés aí de aceitar muito bem isso. Mas eu acho que é importante mesmo, assim. A literatura tem um poder Eu que a gente acho. não... Às vezes a gente não imagina, Exato. né? Não Demais. imagina. Exato. Eu entendi o que era um relacionamento abusivo por conta de um livro. Exato. Porque até então não tinha vivido nenhum. Aí eu li Amor Amargo, da Jennifer Brown. Já leram esse livro? Nunca li, Nossa, nunca li, mas sei qual que é. muito bom. Porque é isso, é tão aos pouquinhos. Sim, sim. Então é um detalhezinho, é uma coisinha que o menino faz com a menina que, se você não leu com muita atenção, passou despercebido. E se a assim. gente resume esse livro a, tipo assim, gatilho, relacionamento abusivo, não leia, Aham. quem a gente tá orientando, sabe? Tipo, quem que a gente tá ajudando com isso? Se é um livro que faz as coisas com responsabilidade. Aham. É. Total. Sim. Vamos pro nosso quadro, a gente tem um Vamos! quadro. A Rai não Meu está Deus. preparada. eu Não acho. sei se Meu tô. Deus. Não sei se tô. A gente vai assim, perguntar Rai, vai sobre a estar. sua vida e a gente vai... Nossa. Mentira. Fofocas da sua vida. Fofocas, conte fofocas. A gente tem um momento de confissões literárias, então é basicamente a fofoquinha literária, talvez pra casar um cancelamento, pra trazer Já que eu já fui, uma agora polêmica. chegou a sua vez. Rai, vamos! Estou muito animada pra isso. As primeiras são leves, a gente quer saber qual que é o seu top 3 livros do momento.
Do momento, É. eu acho que... Eu leio muito thriller, tá? Eu gosto muito. delícia! Não são coisas que eu escrevo com frequência, mas eu adoro. Eu li um chamado O Projeto, da Courtney Eu tô Summers. doido pra ler. eu tô doido pra Livraço! ler. É sobre uma seita. Muito legal, muito legal. É sobre, tipo, é quase um coach, cara. Tipo assim, é muito, muito bom. Depois eu fiquei obcecada, eu fui ler Sage, da mesma autora. Achei muito bom, muito bom. E esse Sage tem um podcast dentro do livro que você pode ouvir o podcast. Uau, É muito legal, muito legal. E que mais que eu li recentemente que eu fiquei obcecada? O último de comédia romântica gostosinho que eu li foi esse A Casa Oito Falácias, do Vitor Martins. Que eu Eu amo obcecada. muito esse livro. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito do que ele escreve. Muito bom. Tudo. Um livro que marcou a sua infância. Se algum livro marcou a sua Ah, o infância. Diário da Princesa, acho. Justo. Eu tinha uns 12, 13 quando eu li, ainda infância um pouquinho, né? Aham. Acho. Foi com certeza o Diário da Princesa. Mas for infância foram os gibis da Turma da Mônica, assim, tipo, mais novinha foram eles. Demais. Um livro, agora um pouco polêmica, um livro que todo mundo gosta, mas você não. Vamos, Raio, vamos. Ai, gente! Você vai ser odiada pelo fandom de... Da Sarah J. Maas. Eita. Não Foi gostei. decapitado agora. Deixa eu falar, vai. Acotar, li os três. Você leu 3. Li os 3. Escreve muito bem. Nossa, tô num terreno muito ruim aqui, né? Vamos mudar. Não, agora começou. Agora eu já Eu falei. entrei no terreno, Holly Hoover. A gente tá junto. A gente dá as mãos e chora juntos. tá É tudo bem. isso. Eu li, eu gostei. Só que eu acho que... Eu não gostei tanto porque eu fui com a expectativa errada. Eu fui com a expectativa de ser uma grande fantasia épica, tipo, sei lá, Aham. Game of Thrones, que eu adoro. Fantasia hardcore, Senhor dos Anéis. E eu recebi um romance. Pra mim, aquilo não é tanto fantasia, entendeu? Acho que as características fantásticas, a criação de mundo não é tão legal quanto se vender como uma fantasia pura. Como romance é muito legal, assim. Mas eu acho que eu fui com as expectativas erradas, então. E eu sei que as pessoas gostam muito desse livro. É muito bem escrito, você se envolve, você lê 600 páginas numa cagada. Mas não foi, assim, tipo, um livro que mudou minha vida, assim, sabe? Entendi. Nossa, era o que eu mais recebia de mensagem. Lê a Cotar pra fazer Eu vídeo, também, pelo amor de Deus. eu recebia demais isso. É um surto. Surto. Peguei pra ler, eu li 6 capítulos. Meu Deus! Ai, Foi- que bom que você vai ser cancelada comigo, Tamo junto, a gente vai pro limbo dos Gente, eu nunca canceladinhos. tentei ler, mas eu morro de vontade. Agora talvez nem tanto. Vá com a mentalidade de você ler, tipo, romance. Com uma pitada de hot ainda. Não, é porque eu queria ler uma fantasia. Eu achava que era uma fantasia, agora... O que me falaram, depois que me encheram o saco pra começar a ler, aí eu comecei a falar, Que me gente, encheram um saco. não tá indo muito bem. Falaram, não, depois do 2 fica legal. Ah, não, mas até chegar Todo no mundo 2... falou isso, mas pra mim o melhor é o primeiro. Pra mim, o mais fantasia é o primeiro. O 2 é que fica, mano, hardcore romance. Eu gosto de falar que é pornô de fada. É o que fica no segundo livro, entendeu? Que delícia. Cancelada. Um livro... esse aqui é fofo, ainda mais que agora a gente já teve toda a tour do casamento. Um livro que você usaria pra se declarar pra alguém. Ai, que lindo. Esse foi profundo, esse aqui veio do Acho fundinho que do meu... Um Dia. Já leram Um Dia? Do David Levington? Isso. Não fala desse É do livro David que eu Levington? passo Não é esse não. Não é esse não. É um livro mais antiguinho, da Intrínseca, acho, se eu não me engano. Que o menino e a menina... Eles se encontram um dia por ano. Você Não é do David acompanha. Levington? É Será de que quem? é? Será que Não eu tô sei, louca? não sei. Gente, eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome do autor. Eu só lembro que ele me destruiu. É só Ele é isso. lindo. Esse livro é muito bonito. E o filme, eu amo o filme também. A Anne Hathaway é o amor da minha vida. Ele é o então, amor da minha assim, vida também. Então vamos Então é isso. dividir, Vamos ver um trisal, eu você e ela. Amo, topo. Demais. Agora, me perdi. Achei. Um final de livro que você, como você é escritora, você gostaria de reescrever. Isso também é polêmico. Essa É puxada. polêmico demais. Que final de livro que eu odiei? Faz a listinha. A listinha. Nossa, que pergunta difícil, cara. Eu só consigo pensar em série também, menino. Eu só consigo pensar em série. Né? Só consigo pensar em série. Eu tenho um que, nossa... Fala, vamos ver se me ajuda. Convergente. Nossa, esse sim. Nossa, palmas. É isso, é sobre isso. É isso aí, acertou. Nossa. Cara, Gente, que o que finalzinho aconteceu? mequetrefe, né? Vamos Era combinar. tipo, Muito sobe. ruim. Muito ruim. Muito. O último livro inteiro é muito ruim, Sim. né? Os dois primeiros são muito... São 3, né? Os 2 primeiros são muito bons.
E o último livro, meu Deus, que surto aconteceu? coletivo. Surto É. coletivo. Ela contratou alguém e falou, escreve pra mim aí, É, eu tô dá rica já. muito Acho que foi isso, Impressão. sério. E Não, os mudaria. filmes também, né? Os filmes, tipo, Também. nossa, O demais. tanto que o Eu fui último não foi nem pro assistir cinema. Não. Saiu pra TV direto. Eu não assisti Vai, até vamos hoje. fazer de qualquer jeito. Eu também não. Falei, não sou obrigada. Também nunca assisti. Não sou. Mandou bem demais. Mandou. Justo. Obrigada, escolheu por mim. Demais. Conta pra gente como a gente pode encontrar o seu livro, as vantagens de ser você, como a gente pode te encontrar nas redes. Você chega, para na frente do banheiro e fala, Rai Tavares, Rai Tavares. Zoeira. Você aparece no espelho, assim. Exato. Caramba, A Rai Tavares do banheiro. Mas daí foi sobre o Não, banheiro. você me encontra na Instagram, Twitter, TikTok e Facebook, é a mesma coisa tudo. É @RAY, C de casa, T de tatu, JAY. Demais. RAY, C de casa, T de tatu, J. Ou Rai Tavares, joga lá, acho que você acha. Eu acho que acha, Rai Tavares. E os meus livros estão no Esquilo. Os meus livros. Esquilo Store, Acho gente. que são todos. São. São todos, né? São. Estão no todos. Esquilo Store. Se você quer o livro físico, você encontra nas livrarias, marketplaces. E, enfim, acho que é isso. Tem mais alguma coisa Demais. pra falar? Acho que não. E no Esquilo agora tem uma página. O link Gente, só pra... isso que eu ia falar agora. Temos o link aqui na descrição do Chique. podcast. Maravilhoso. Gente, muito youtuber sim. Então, na descrição do podcast, da plataforma de áudio preferida que você utiliza. E no YouTube tem o QR Code. Se você estiver assistindo aí pelo computador, TV, escaneia, você vai direto e é uma página dela. Chique. Dela mesma. Você é muito chique. Avisa que Rai. é ela. Com os seus livros, todos os livros. E aí, se você tiver o aplicativo do Skill, se não tiver, pelo amor de Deus, baixa, por Pelo favor. amor de Deus. É isso. E aí você baixa, compra e vai direto pro aplicativo e você consegue ler. Eu fiz isso e fiquei completamente fissurada, não saí do aplicativo nos últimos dias, graças ao seu livro. Gente, pelo amor de Deus, sério, vão atrás. Vocês não vão se Vamos arrepender. mostrar ele, Sério? já mostrou? Vou mostrar ele de novo. Mostra. Olha que bonitinho. Yeah. Reforçando. Maravilhosa. Reforçando, galera. Lançamento fresquinho, romance sáfico, slow burn, tem várias coisas aqui, vários tipos. Eu adorei uma cama, aquela no Tem spoiler. uma cama, gente. Elas são num lugar que só tem uma cama pra elas dormirem. Tem. Esse é isso. meu Vou favorito. jogar o biscoito. É meu favorito, é muito bom isso, sério. Ai, muito obrigado por ter vindo, foi Ai, muito eu que legal, agradeço, foi uma muito delícia. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos passar nossas redes também, as redes do Esquilo são... O Instagram, @esquilo.br. Demais. O @ do Twitter e do TikTok, @esquilo_br. Correto, chefe? Gente, a minha chefe da produção, entendeu? Corretíssimo. Tá aqui, um Corretíssima. beijo pra vocês maravilhosos, tá certíssimo. Procura a gente lá, segue, a gente tem muito conteúdo. E aproveitando também, vão ter conteúdos extras com a Rai lá, indicações da Rai. Gente, por favor, apenas entrem, porque vocês não vão se arrepender, vai ter tudo lá, tá bom? Então, entra de verdade, segue a gente, tem muita coisa maravilhosa pra vir. Se você gosta da Rai, tem outros autores aí nacionais que a gente quer chamar, que a gente quer convidar. Então, aproveitem. E é isso, e a gente Demais. vai aproveitar com todos, né, querida? Porque Yes. a gente arrasou. Que momento. Conversando com a Rai. É um mero pretexto pra conhecer meus ídolos esse podcast, eu tô amando. Eu amo esse trabalho. Muito bom. Vocês me encontram como @Thiago Valente. Obrigado por terem assistido, escutado, acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Yay! Um beijo. Obrigado, gente. Obrigada.